Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Mecanismo de Trocas Gasosas, Difusão. Vamos ver que as trocas gasosas ocorrem por meio da difusão. Em vídeos anteriores nós já aprendemos. A difusão seria o transporte de moléculas da região de maior para a região de menor concentração, sem o gasto de energia. Vamos ver a difusão afetando as trocas gasosas. Esse esquema que eu mostrei para vocês está representando um alvéolo pulmonar por meio dessas linhas tracejadas. Ao lado externo em relação e íntimo ao alvéolo pulmonar, encontramos os capilares sanguíneos, aqueles vasos extremamente delgados formados por uma única camada de tecido epitelial. Vamos ver que o interior do alvéolo pulmonar é rico em gás oxigênio. Por meio da difusão, vai ocorrer o transporte do gás oxigênio do interior do alvéolo pulmonar para o interior do vaso sanguíneo, para o interior do capilar. Isso vai fazer com que ocorra o aumento da concentração de oxigênio no sangue. De maneira oposta, o interior do capilar é rico em dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono agora, representado por essas esferas em negro, vai ser transportado do interior do capilar para o interior do alvéolo pulmonar, também pelo mecanismo de difusão. A consequência desse transporte seria a diminuição da concentração do dióxido de carbono no interior do sangue. Vamos ver os alvéolos pulmonares. Nós já vimos esta figura que mostra esquematicamente a representação das estruturas relacionadas com o aparelho respiratório. Os pulmões são os órgãos que vão abrigar os alvéolos pulmonares. Já vimos que os alvéolos pulmonares são sacos repletos de ar, cuja função seria permitir a troca gasosa, a hematose. Esta ampliação mostra sacos aéreos que estão contidos na região mais distal da árvore respiratória. Esses sacos são os alvéolos pulmonares. Perceba ainda nessa figura que existe a presença de um ramo da artéria pulmonar. A artéria pulmonar é aquele vaso sanguíneo que sai do coração, vai em direção aos pulmões e este vaso sanguíneo está repleto de dióxido de carbono, de CO2. Por isso, esse vaso sanguíneo vai sempre ser pintado em azul. Lembrando a vocês, azul é a cor que representa o sangue rico em dióxido de carbono. Essa artéria pulmonar, ela vai sofrendo ramificações ao longo do seu trajeto e, em última análise, essa artéria pulmonar ramifica em capilares. Esses capilares ainda estão repletos de dióxido de carbono. O que ocorre? Na face externa dos alvéolos pulmonares, esses capilares arteriais vão combinar com capilares venosos. E, conforme nós já vimos, os alvéolos pulmonares permitem a hematose, a passagem de oxigênio do interior dos alvéolos pulmonares para o interior da corrente sanguínea e, em contrapartida, a passagem de dióxido de carbono do interior dos vasos sanguíneos para o interior dos alvéolos pulmonares. Neste sentido, vai ocorrer a substituição do dióxido de carbono pelo oxigênio no sangue. Por causa disso, a veia pulmonar agora ela vai estar repleta em oxigênio. Já sabemos que a veia pulmonar vai confluindo até chegar novamente ao coração. No coração, a veia pulmonar vai desembocar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ganha o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo
sai um grande ramo arterial, a artéria aorta, que vai conduzir o sangue rico em oxigênio para todos os órgãos do corpo. Dessa maneira, chegando o sangue oxigenado para todo o nosso organismo. Vamos agora ampliar um alvéolo pulmonar e ver as estruturas internas deste alvéolo e a sua relação com os capilares. Primeiramente, vamos ver que os alvéolos pulmonares são esses sacos ocos repletos de ar, portanto, são sacos aéreos. Este alvéolo pulmonar mostra ainda o alvéolo tipo 2 que nós já estudamos em vídeos anteriores. Lembrando, este alvéolo tipo 2 é o responsável pela formação do surfactante. O surfactante é uma mistura de fosfolipídios que tem como função diminuir a tensão superficial da água e desta maneira manter o interior do alvéolo capilar sempre aberto, evita o colabamento do alvéolo pulmonar. Temos também ainda nessa ilustração essas células que estão emitindo pseudópodos. Essas células são macrófagos. A função do macrófago seria capturar e digerir substâncias estranhas presentes no interior dos pulmões. Por exemplo, patógenos, alérgenos, vírus, bactérias e inclusive escamações naturais que ocorrem do próprio epitélio pulmonar. Esses macrófagos, portanto, pertencem a uma classe celular responsável pela defesa imunológica do nosso organismo. Vai evitar que substâncias estranhas, que patógenos, possam causar lesões e doenças no pulmão. Perceba que há uma íntima relação entre o alvéolo pulmonar com o capilar. Veja além disso, uma extremidade do capilar está pintada em azul. Conforme nós já sabemos, isso é uma representação gráfica de um sangue rico em dióxido de carbono. Essa extremidade é a extremidade arterial do capilar. Essa extremidade arterial, perceba que ao longo do trajeto que percorre em torno do alvéolo pulmonar, perde dióxido de carbono e vai receber oxigênio. Sabemos disso, pois também a representação gráfica do oxigênio seria um vaso sanguíneo pintado em vermelho. Já na extremidade venosa de um capilar, essa extremidade apresenta o sangue rico em oxigênio. Este sangue agora sai dos pulmões, retorna para o coração e do coração vai ser distribuído para todas as células do nosso organismo. Vamos ver quais são os sítios de trocas gasosas. Um sítio de trocas gasosas que nós já estamos estudando seriam os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, o que nós já vimos? Ocorre o transporte de oxigênio dos alvéolos para os capilares sanguíneos e, ao mesmo tempo, ocorre o transporte do dióxido de carbono dos capilares para o interior dos alvéolos pulmonares. Dos alvéolos pulmonares, esse dióxido de carbono vai ser eliminado pela expiração. Um outro sítio de trocas gasosas ocorre nos tecidos. Nos tecidos, perceba que vai ser o processo inverso, ou seja, o oxigênio vai ser transportado dos capilares para os tecidos. Também vai ocorrer esse transporte por meio da difusão, uma vez que chegando aos tecidos, os capilares são ricos em oxigênio, já os tecidos estarão pobres em oxigênio. Esse oxigênio que chega nos tecidos vai ser utilizado pela mitocôndria, uma organela citoplasmática responsável pela formação do ATP. E esta mitocôndria vai liberar o dióxido de carbono. Portanto, o dióxido de carbono vai ser transportado dos tecidos para os capilares sanguíneos, também por difusão. Isso porque, com a síntese de ATP, formação de dióxido de carbono, esse gás acumula no tecido e, por meio de difusão, é transportado para o interior dos capilares.
O dióxido de carbono é uma excreta indesejada, precisamos eliminar do nosso organismo. Agora, o sangue novamente rico em dióxido de carbono, conforme nós podemos ver nessa ilustração pintada em azul dos capilares, vai ser transportado esse dióxido de carbono novamente para o coração. No coração, a veia cava superior e inferior desemboca no átrio direito. Este sangue rico em dióxido de carbono alcança o ventrículo direito. Do ventrículo direito partem as veias pulmonares que levam o sangue rico em dióxido de carbono para os pulmões. Nos alvéolos pulmonares ocorre novamente as trocas gasosas. Agora, o dióxido de carbono é eliminado do organismo, enquanto que da atmosfera nós recolhemos o gás oxigênio. Dos pulmões, o oxigênio sai por meio da veia pulmonar. Esta veia pulmonar atinge o coração. A veia pulmonar chega no átrio esquerdo. O átrio esquerdo tem como função receber as veias pulmonares. Do átrio esquerdo, o sangue chega até o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, o sangue rico em oxigênio vai ser liberado por todo o organismo por meio da artéria aorta, fechando dessa maneira o ciclo cardíaco. Vamos ver a difusão dos gases respiratórios, respeitando agora as concentrações de gases. As concentrações de gases no alvéolo pulmonar e nos capilares são diferentes. Por isso, o transporte dos gases ocorre por meio da difusão. Essa figura ao lado representa um alvéolo pulmonar com esse semicírculo cortado e, conforme nós já vimos, intimamente ligado ao alvéolo pulmonar, abraçando externamente o alvéolo, encontramos os capilares. Vamos ver quais são as concentrações de gases no interior dos alvéolos pulmonares e também no interior dos capilares. Nos alvéolos pulmonares, a pressão parcial de oxigênio é em torno de 104 milímetros de mercúrio. Por sua vez, a pressão parcial de dióxido de carbono dentro dos alvéolos pulmonares é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Se nós olharmos na extremidade arterial de um capilar, perceba, a pressão parcial de dióxido de carbono é em torno de 45 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão parcial de oxigênio é em torno de 40 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? Por meio da difusão, ocorrerá o transporte de gases, sendo que os gases são impulsionados para fora e para dentro dos alvéolos, graças a essa diferença de concentração. O que vai ocorrer? A diferença de pressão impulsiona o oxigênio para os capilares, enquanto que o dióxido de carbono é impulsionado para os alvéolos pulmonares. E, novamente, isso está ocorrendo graças à diferença de pressão. A diferença de pressão do oxigênio no interior dos alvéolos pulmonares em relação aos capilares, esta pressão vai permitir o transporte do oxigênio do interior dos alvéolos para o interior dos capilares, uma vez que o oxigênio está muito concentrado no interior dos alvéolos em relação aos capilares. Da mesma maneira, ocorrerá o transporte do dióxido de carbono dos capilares em direção aos alvéolos. Agora, porque o dióxido de carbono está mais concentrado no interior dos capilares. Se nós olharmos este gráfico, que está representando a saturação de oxigênio nas hemácias, perceba,
À medida que as hemácias vão passando no interior dos capilares, ocorre a saturação de oxigênio. Isso quer dizer o seguinte: o oxigênio está saindo dos alvéolos, ganhando os capilares, e nos capilares esse oxigênio vai entrar nas hemácias. Nós já estudamos em vídeos anteriores. As hemácias ou glóbulos vermelhos são células responsáveis pelo trânsito de gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono. Ocorre que o oxigênio combina com a hemoglobina, uma proteína presente no interior das hemácias. Essas hemácias vão passando ao longo dos capilares e vão recolhendo o oxigênio enquanto vai liberando o dióxido de carbono. Um dado importante e interessante é o seguinte: todas as hemácias estarão saturadas de oxigênios após percorrer cerca de 1/3 dos capilares. Então vejamos. O capilar tem uma determinada extensão. Após percorrer aproximadamente 1/3, as hemácias estarão saturadas de oxigênio. Os 2/3 restantes dos capilares servem como uma medida de proteção. E agora o que nós podemos observar? Vamos observar que na extremidade venosa de um capilar ocorre a pressão parcial do dióxido de carbono em torno de 40 milímetros de mercúrio, a mesma pressão parcial em relação ao interior do alvéolo pulmonar, e a pressão parcial de oxigênio em torno de 104 milímetros de mercúrio, também a pressão semelhante à que nós encontramos no interior dos alvéolos pulmonares. Ocorre então que na extremidade venosa de um capilar não ocorre mais a troca de gases efetivas. Vamos agora observar uma animação a respeito da difusão dos gases respiratórios. A ilustração mostra um alvéolo pulmonar e a sua íntima relação com os capilares. O interior do alvéolo pulmonar apresenta uma pressão parcial de oxigênio em torno de 104 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão parcial de dióxido de carbono é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Já a extremidade arterial de um capilar apresenta uma pressão parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de oxigênio em torno de 40 milímetros de mercúrio. O que nós já sabemos? Sabemos que a difusão dos gases respiratórios ocorre por meio da difusão, a passagem de moléculas da região de maior para a região de menor concentração. Portanto, nós podemos ver que ocorrerá a passagem de oxigênio do interior dos alvéolos pulmonares para o interior dos capilares. E, ao mesmo tempo, ocorrerá a passagem do dióxido de carbono do interior dos capilares para o interior dos alvéolos pulmonares. Vejamos isso. Por meio da difusão, ocorrerá o trânsito do oxigênio do interior dos alvéolos pulmonares para o interior dos capilares e o transporte do dióxido de carbono dos capilares para o interior dos alvéolos pulmonares. Quando esse sangue chega agora na extremidade venosa dos capilares, perceba que a concentração de dióxido de carbono nos capilares e também a concentração de oxigênio também nos capilares está semelhante em relação à concentração no interior dos alvéolos. Isso indica que não ocorrerá mais uma troca efetiva de gases por causa do equilíbrio das concentrações de gases na extremidade venosa do capilar. Revejam a animação da difusão dos gases respiratórios.
Bom, esse foi meu vídeo a respeito da difusão dos gases respiratórios. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido os conceitos e que essas informações sejam importantes para a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.